Boa noite, meus irmãos queridos. Boa noite, queridas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda noite do Congresso. A nossa oração é que essa sexta-feira seja ricamente abençoada, Amém. tal qual foi a noite de quinta. Você foi Amém. abençoado, dá um glória a Deus. Glória aí, a Deus. Foi uma bênção. Agora, Com hoje, certeza. nós vamos estar orando por você que está conosco, que acessou esta sala do nosso Amém. Congresso de Família Online. Vem estar conosco e faça um apelo. Convida mais gente. Passe o link deste culto agora, convide seu irmão, sua irmã, seu vizinho, para que a família dele também seja abençoada. Nosso Amém. desejo agora é abençoar a sua vida e para isso, a Angélica, minha esposa, vai estar orando com Vamos você orar. e orando pela nossa noite do Congresso. Vamos orar? Eu rogo ao Senhor que esta noite seja uma noite de alegria, uma noite de paz, uma noite de crescimento espiritual. Eu peço mesmo a Deus que toda palavra que for lançada, ela caia num bom solo, essa semente germine, para que nós realmente consigamos viver aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui clamando ao Senhor pelas almas, pelas vidas que estão a ouvir, as vidas que já ouviram ontem e as vidas que ouvirão a Tua palavra. Senhor, eu clamo, Senhor, que todo o coração seja agora aberto, em nome de Jesus, o solo frutifique, esta semente frutifique, ó Deus, para que gere frutos de arrependimento, mudança em nossas casas, ó Deus, crescimento espiritual, enchimento do Santo Espírito do Senhor, que toda obra maligna, eu clamo ao Senhor Jesus, que toda obra maligna seja agora desfeita, que todo pensamento seja levado cativo ao Senhor e toda a atenção, todo o olhar, todo o ouvido seja agora levado cativo ao Senhor. Faça, Deus, a obra que só o Teu Santo Espírito pode fazer em nossas vidas, em nossas casas. E é neste nome poderoso que nós oramos. O nome de Jesus, amém e amém. 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 Vamos ter agora a participação musical e daqui a pouquinho continuamos com a grande noite de louvor e adoração. Amém. Manancial no deserto, fonte de vida. Estou sedento, vem me saciar. Pão que alimenta minha fé, tua palavra é. Firmado estou de pé, vem me alimentar. Vou me esconder em tuas asas, descansar, me deleitar em tua infinita graça. É o meu prazer poder dizer que sou seu servo. Vou declarar e te adorar. Tua presença é o anelo. Me toca, me cura, me sara. Me olha, me abraça e fala que perdoado eu sou. O teu sangue me comprou. Me toca, me cura, me sara. Me olha, me abraça, eu declaro pra ti, meu amor. O teu sangue me comprou. O teu sangue me salvou. Teu sangue me comprou. Vou me esconder em tuas asas, descansar, me deleitar em tua infinita graça. É o meu prazer poder dizer que sou seu servo. Vou declarar e te adorar. Tua presença é o anelo.
toca, me cura, me sara, me olha, me abraça e fala que perdoado eu sou, o teu sangue me comprou. Me toca, me cura, me sara, me olha, me abraça, eu declaro a ti teu amor, o teu sangue me salvou, o teu sangue me salvou, teu sangue me comprou, teu sangue me perdoado sou, oh, perdoado sou, oh, perdoado sou por ti, Senhor. Perdoado sou, oh, perdoado sou, oh, perdoado sou por ti, Senhor. A paz. Ontem nós fomos super abençoados com a ministração do primeiro dia, onde nós escutamos sobre o princípio da honra e a essência da honra. E hoje não será diferente. Hoje nós falaremos, o pastor e a sua família falarão sobre a autorresponsabilidade com os papéis e valores familiares e a administração financeira com excelência. Você está pronto para ouvir sobre esse tema? Então abra seu coração nessa noite, deixe o Espírito Santo falar e trabalhar. Eu vou pedir ao pastor Anderson para dar continuidade. Nós louvamos a Deus, pelo dia de ontem. Agora você pode pegar aí e falar para outras pessoas aí, mandar esse link para que famílias sejam abençoadas também. Vamos orar agora pela vida do pastor Ricardo Soares, pela sua esposa, toda a sua família. Senhor, nós louvamos, engrandecemos o nome do Senhor. Ontem já fomos profundamente abençoados. Hoje, por essa autorresponsabilidade para com os papéis e valores familiares, bem como uma administração financeira com excelência. Nós carecemos conhecer, saber mais disso. Usa os teus filhos de maneira poderosa para que possamos ser mais abençoados do que fomos ontem, Senhor. Fale por intermédio deles, nós estamos ávidos para ouvir a tua voz. Confiados nisso, nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria estarmos aqui novamente nesse segundo dia do nosso seminário Família Vencedora. E ontem nós tivemos o primeiro princípio, compartilhamos o primeiro princípio, o princípio da honra. Também tivemos aprendendo um pouco mais sobre o que vem a ser honra. E hoje não será eu que estarei aqui compartilhando com vocês nesse primeiro momento. Hoje eu quero que estão aqui a minha esposa, que vai estar compartilhando o segundo princípio, o princípio da autorresponsabilidade para com os papéis e valores familiares. Seja abençoado e edificado por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, meus queridos, mais um dia de seminário, mais um tempo precioso em que nós vamos estar dividindo. E por que eu falo dividindo? Porque eu e Ricardo, nós temos 26 anos de casados. Mas, queridos, todos os dias nós estamos aprendendo sobre família. E esse tolo é o casal, é o pai ou a mãe, né? Qualquer um que pense que parou de aprender, que não precisa mais aprender, que não precisa mais estudar, que não precisa mais ouvir conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E nós estamos assim gratos a Deus, porque é um privilégio a gente poder dividir um pouquinho com vocês. Como o Ricardo tem dito, esse material, Família Vencedora, é um compêndio, né, de experiências também. Porque, na verdade, nós somos muito mais do que aquilo que nós falamos. Até mesmo porque existem tantos teólogos que escrevem sobre tantos assuntos.
mas isso não quer dizer que eles têm vivido o que eles pregam. E assim, nós somos de verdade, né? Como diz o pastor Jeremias, a vida é real e nós estamos suscetíveis a erros, a falhas, mas a grande diferença é que nós temos um Deus que é conosco. E esse Deus que é comigo, que é com a minha família, é com você que está aí nos ouvindo, é com a sua família. E esse Deus, ele tem um compromisso com a família. Eu até anotei algumas frases aqui para introduzir a minha parte de hoje, que são frases que eu gosto muito, são frases que falam muito ao meu coração. A família sempre foi um grande propósito de Deus. O pastor diz isso no livro de uma forma ilustrativa, que a família ela é o guarda-chuva de Deus para nos proteger. E é bem verdade que a Bíblia diz, né, que ele faz o solitário habitar em família. Eu até me lembro agora daquele texto, quando Jesus curou, né, aquele cego. E Jesus falou para ele ir para a casa dele, para ele ir lá contar para a família dele. Então, assim, é uma alegria a família reunida e a família que entende o propósito de Deus para ela. E, infelizmente, nós estamos vivendo um assalto muito grande do maligno, uma investida, assim, que eu posso dizer, sem medo de errar, uma das piores de todos os séculos. Porque hoje, com a mídia, com essa agilidade, que hoje nós temos a comunicação tão rápido. Na época dos nossos pais, para uma notícia chegar a eles, demoravam tanto tempo. Hoje, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles ficam conectados o tempo inteiro. E tudo acontece muito rápido, essa celeridade das informações, e com certeza isso afeta diretamente a família. E eu gosto de uma outra frase também, que diz que a família é o útero de vida. A família é o útero de vida, né, que é criado por Deus para que a gente seja, se você gosta de anotar, anota isso aí, para que eu e você sejamos gestados moralmente, organicamente, emocionalmente e, sobretudo, espiritualmente. Como que está esse útero aí na sua casa? Esse útero familiar tem recebido esses nutrientes? E um dos nutrientes que nós vamos trazer hoje aqui nesse tempo é justamente sobre os papéis. O pastor já disse, né, o Ricardo já disse, que esses papéis, esses valores, são ferramentas que vai munir você nesses dias. A proposta desse seminário Família Vencedora é munir famílias com ferramentas, é resgatar valores que não são nossos. Graças a Deus que não são nossos. São valores da palavra de Deus. E nesse tempo a gente quer resgatar junto com vocês. Amém? Eu gosto também de uma frase que diz que a família é a mola propulsora da sociedade. E essa família tem sofrido desdobramentos, queridos, inacreditáveis e nunca esperados. Eu acho que eu não preciso aqui citar, até mesmo porque não é o objetivo desse tempo. Vocês sabem, vocês estão ligados aí em tudo que tem acontecido, em como a família tem sido afetada. E essa guerra urbana que a gente tem travado nessa sociedade pós-moderna, ela está trazendo uma coisa que eu acho muito forte e que o Ricardo relata isso no livro O Poder da Tríplice Aliança. É que nós temos vivido relacionamentos descartáveis, relacionamentos contratuais. Nunca o ser humano foi tão descartado, nunca o ser humano foi tão vulnerável. Ah, não serve mais para mim, ah, eu tô querendo uma coisa mais jovem, mais moderna, peraí que eu vou trocar de esposa. E as pessoas não estão mais autorresponsáveis. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aquilo que é problema meu, aquilo que eu tenho que resolver comigo, eu transfiro para o outro. E aí eu quero resolver o problema. Como eu vou resolver o problema? Trocando de parceiros, trocando de famílias. Que tragédia, inclusive dentro das nossas igrejas. E eu queria dizer uma frase também que eu acho assim, que tem muito a ver com tudo que nós estamos falando. E eu queria citar um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele diz assim, ó, os tempos são líquidos, porque assim como a água muda, tudo muda rapidamente. E nessa sociedade contemporânea, tudo é feito para mudar. Tudo é feito para ser relativizado. A mídia quer relativizar, as pessoas públicas querem relativizar, as pessoas que deveriam estar liderando com estabilidades, estão em todo tempo havendo mudanças. Mas eu quero te deixar uma palavra. Eu quero te deixar uma palavra de esperança. O teu Deus, ele é imutável.
teu Deus, ele não muda, o teu Deus não relativiza, ele é um Deus absoluto. E a Bíblia, que é a bússola da família, que é o nosso guia, o manual do fabricante, a Bíblia, ela não é antiga, a Bíblia não é moderna, a Bíblia é eterna. E os princípios estabelecidos na palavra de Deus, eles são eternos e é eles que vão nos garantir uma família vencedora. Você quer ser uma família vencedora? Diga isso aí comigo. Diga assim: eu quero ter uma família vencedora. Então vamos lá aos papéis? Vamos entender como tudo isso começou. Gênesis 2:25 diz assim: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se vergonhavam. Ou seja, havia uma plenitude, havia uma transparência, havia uma aliança entre aquele primeiro casal. É interessante que a primeira cerimônia de casamento foi feita por Deus ali no Éden. Deus fez as bodas de Adão e Eva e era tudo perfeito, e era tudo pleno. Queridos, eles tinham tudo. Eu fico imaginando a provisão de Deus para aquele casal. Foi uma provisão tão especial, tão intimista, que a Bíblia diz que Deus plantou um lindo jardim. Deus plantou uma casa. Adão e Eva eram inquilinos de Deus. Pensa, e nessa casa tinha rio, nessa casa tinha flores para enfeitar o lar, tinha pedras preciosas para Eva andar exuberante para o seu marido. Nessa casa tinha tudo, mas sobretudo tinha a presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ali passeava. E Adão, e tão feliz, né? Tem até uma musiquinha do pastor Tio Ricardo que fala isso. Com ele conversava, mas então aconteceu um ataque. O ataque começou, você pode conferir isso lá em Gênesis 2:3, desde o Éden, com esse primeiro casal. E aí o que aconteceu? Tudo que era perfeito, tudo que estava sendo feito no devido tempo, naquele tempo ali, naquele momento onde Deus criou Adão e Eva, o sinergismo entre o casal era tão grande, queridos, que quando Deus criou o homem, ele governava ali apenas o jardim. Mas quando ele lhe deu a sua esposa, aí eles ampliaram os horizontes, aí eles governavam toda aquela terra naquele tempo. E aí, sabe o que aconteceu? Veio uma visita. Eu acho tão interessante porque nessa parte do livro, quando você tiver a oportunidade de ler, o Ricardo, ele faz uma narrativa de uma história assim bem romântica, né? Ele poetiza bastante, ele relata essa história da queda de uma forma muito poética, muito parecida com o Max Lucado. E aí você vai ter a oportunidade de ler, a gente não vai ter tempo hábil, nem é essa a proposta, mas eu queria ler um versículo com você. Abre a sua Bíblia em Gênesis 3 e nós vamos ler o capítulo de 1 a 6, tá bom? Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não. Nem comereis, nem tocareis nele. Olha que já começa a distorção, né? Porque em nenhum momento Deus disse que não podia tocar. Já começamos a ver aqui, né, uma desconexão nessa tentação aqui da serpente com Eva. Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Como Deus, sereis conhecidos do bem e do mal. Vendo a mulher, olha a concupiscência dos olhos, né? Que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e deu também ao seu marido, e ele comeu. Queridos, nesse texto aqui, o primeiro casal da história cometeu um erro fatal. Eles negligenciaram os seus papéis individuais. Então, aqui que tudo começou a acontecer, tá? Quais foram as falhas desses nossos precursores? O que ocasionou essa expulsão do jardim? Deus é um Deus autorresponsável.
E na sua autorresponsabilidade, ele proveu para aquele casal tudo o que eles precisavam. E o que então faltou para aquele casal? E ali também Deus estabeleceu valores e papéis fundamentais. Querido, se você for ler com calma os textos, você vai ver os papéis bem estabelecidos. De Adão como líder, de Adão como protetor, de Adão como aquele que ia servir à sua família, aquele que ia trazer um bem-estar, proporcionar ali para Eva uma proteção espiritual. E da mesma forma Eva, ela tinha os seus papéis bem estabelecidos, como auxiliadora idônea, como aquela que ia ser submissa, aquela que ia caminhar ao lado de Adão, e como eu disse, no sinergismo, porque a matemática de Deus é muito maior, 1 mais 1 não vira 2, né? Porque uma pessoa sozinha, ela faz muito pouco, mas 2, ela tem um valor exponencial, e a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. E Satanás, sabendo disso, tentou injustamente atingir essa sintonia desse casal. E aí, ao invés do casal repelir, infelizmente, eles racionalizam os papéis. Eles racionalizam os valores atribuídos por Deus. E ele troca os princípios de Deus. Ele troca, sabe por quê? Por propostas, por patamares inimagináveis, ao ponto de serem como Deus em sua totalidade. Eles, deve ter algo melhor, deve ter algo mais, né, superior, mais excelente do que isso aqui. E ali, naquele momento, começaram-se as consequências. E você pode ver isso lá em Gênesis 3:14, que Deus começa a punir. Ele começa a punir a serpente, que ele fala, olha, você vai ser maldita, entre você, todos os rebanhos. Depois ele fala ali para o homem, né, que do suor do rosto dele, agora ele vai trabalhar para receber do suor. E ele fala para a mulher que ali de agora em diante ela teria dores. E essa história dessa racionalização de papéis, dessa transferência de culpa, porque se você lê o diálogo, quando Deus chega para o homem, para o cabeça, para o sacerdote, ele pergunta, o que aconteceu, Adão? Que bagunça é essa? E o que Adão fala? A mulher que tu me destes. E aí Deus vai a Eva e Eva fala, a serpente. Infelizmente, nós não somos autorresponsáveis. Uma das crises que a gente tem acompanhado, né, como pastores de uma igreja local, como pastores do seminário Tríplice Aliança, nas viagens que a gente tem feito, nos gabinetes, nos pequenos encontros, a gente vê muito essa cena se repetindo hoje. As pessoas transferindo a culpa, ora para o pastor, ora para a igreja, ora para o pai, ora para isso, ora para aquilo. E não há uma autorresponsabilidade. E é o que nós vamos fazer aqui nesse tempo. Nós vamos assumir. A culpa é nossa. Nós podemos mudar a história. Se um entre nós, na família, um apenas se levantar e dizer, não, nós não queremos mais, nós não vamos nos submeter a esse veneno dessa serpente, nós vamos dizer não. Nós não vamos ser sucessores, nós não vamos dar sucessão a essas histórias. Eu estava assistindo uma live e um pastor falando sobre essa questão de identidade e que uma história mesmo, uma pesquisa de 2 gêmeos. E os 2 gêmeos, eles nasceram na mesma família e foram criados da mesma forma. E o pai desses meninos era alcoólatra. E aí, nessa pesquisa, um dos meninos, ele foi muito bem sucedido. Esse menino, ele progrediu financeiramente, ele teve uma família. E o outro seguiu o mesmo caminho do pai. E esse pesquisador chegou para esse menino e falou assim, mas por que a sua vida é assim? Esse menino que se perdeu com a perda, que foi o que o pastor disse ontem. E ele falou assim, tendo um pai como eu tive, né? Que outra vida eu poderia ter? E a mesma pergunta foi feita para o irmão, que ficou bem sucedido, que buscou uma outra possibilidade, que buscou a Deus. E ele respondeu assim para o cientista que estava fazendo a pergunta, com o pai que eu tive, qual outra vida eu poderia ter? Fica aí uma reflexão, que é uma questão de escolhas. É uma questão de escolhas. Queridos, atualmente a gente vive e a gente observa uma geração despaternizada. Homens
as mulheres têm assumido um lugar que não é delas. E essas mulheres têm assumido esse lugar porque o papel do homem está omisso. Infelizmente, homens, inclusive dentro da igreja. E se você tem vivido isso na sua casa, ouça o que eu estou te dizendo e peça a Deus aí no seu íntimo, para que o Senhor possa mudar esse cenário. Assuma onde você está assumindo um papel que não é seu, onde você está se omitindo de um papel. Homens, vocês são a cobertura, vocês são a proteção. Vocês são aqueles que garantem a segurança. Eu costumo dizer lá em casa que quando alguma coisa acontece, a gente torce para que Ricardo chegue. E quando ele chega, a gente fala, ainda bem que você chegou. Desde uma barata que está lá andando, até uma coisa mais grave. Sabe por quê? Porque eu tenho um marido tranquilizador. E muitos homens são perturbadores dos seus lares. Eles perturbam a casa. Sabe, eles chegam e ao invés deles trazerem essa paz, essa harmonia, esse vai ficar tudo bem, eu não sei o que eu vou fazer, né? Cada homem tem uma frase, Ricardo costuma dizer assim, eu vou dar um jeito. E na verdade não é que ele vai dar um jeito, é que ele é responsável, e ele é autorresponsável, e ele sabe quem é o Deus que ele serve, e ele está dizendo ali, olha, eu vou dar um jeito não, mas o Deus que eu sirvo dará um jeito nessa situação. E isso traz uma tranquilidade para a mulher, querido, isso traz uma tranquilidade para os filhos, e infelizmente muitos homens não têm tido esse papel de protetor, de sacerdote da sua casa. Homens, vocês são responsáveis de levar os seus filhos para mais perto do coração paterno de Deus. Vocês são responsáveis em instruir a palavra de Deus. Eu vivi numa casa onde, apesar de todas as dificuldades dos meus pais, de não terem entendido alguns princípios, o meu pai sentava na mesa, abria a Bíblia, algumas tradições na minha família não foram perdidas, e eu trouxe isso para minha casa, de ouvir histórias bíblicas. E não importa a idade, Ana disse isso ontem. Às vezes a gente quer imprimir alguns valores para os nossos filhos depois dos 7 anos. Ele é muito pequenininho para pensar em coisas espirituais. Não se iluda. Desde o ventre, o seu filho pode receber. O muçulmano, ele sopra no ouvidinho do bebê o Alcorão. Eles entendem. A Bíblia já diz que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Vamos acordar, a igreja do Senhor. Vamos acordar, vamos retomar os nossos papéis. Vocês sabiam que o homem tem poder de chamar à existência a identidade do filho e da mulher? E eu queria falar algo que me chamou muito a atenção. Quando Jacó estava ali com Raquel, e Raquel estava morrendo de parto, ela queria chamar aquele menino de Benoni, filho penoso, filho da minha... ela quis dizer, né, que era o filho da dor, e ele disse, alto lá se chamará Benjamim, o filho da promessa, o filho da minha força. Quando, lá no finalzinho desse texto que a gente leu, depois de toda aquela sentença, Eva ainda chamava Adão, sabia? Porque Adão foi aquele nome para o casal. E Adão disse assim, ela será chamada varoa, osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela se chamará varoa, porque do varão foi tomada. Homens, vocês precisam legitimar a identidade das suas esposas e dos seus filhos. Proteja seu lar das armadilhas diabólicas. Proteja seu lar dessas filosofias e dessas ideologias antibíblicas. Este é o momento, homem, de vocês se erguerem. Daqui a pouco nós vamos orar novamente sobre isso. E é o momento de você assumir o papel que Deus lhe designou. Eu só vou ler um texto por conta do tempo, mas no livro do Ricardo tem todos os textos, referência, e é lá em 1 Pedro 3,7 diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Quantos homens vivendo como solteiros, hein? Que não querem compromisso da aliança com suas esposas e com a sua família. Com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. O Ricardo costuma dizer que a mulher é como uma porcelana, né? E não é que ela é mais fraca. A mulher não é mais fraca, mas ela tem suas peculiaridades. E a maioria dessas mulheres aí, viu, que querem ser os homens da casa, que querem ser, né, mandonas, e que isso acaba transferindo numa identidade maculada do seu filho. E aí dá pra gente falar sobre um monte de coisa que nós não vamos falar, do homossexualismo, enfim. Essas mulheres, elas gritam por proteção, elas gritam por cobertura,
família. E muitas vezes elas agem assim para se defender, mas o que elas mais queriam era um protetor, porque nós somos feitas para isso. E o nosso Deus não erra nunca. Tratai-a com dignidade. Mulheres, homens, vocês precisam tratar as mulheres de vocês como mulheres dignas, porque elas sois. E continua falando assim, ó, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros. Ela é herdeira com você da graça e da vida, para que não se interrompem as vossas orações. Eita, muito ungidão de Deus aí, que a oração não passa nem do teto. Não adianta. Existem princípios, e princípios foram feitos para ser cumpridos. Se você quebra um princípio, você é quebrado por ele. Agora é para nós, hein, mulher? Mulheres, este é o momento de retomarem os seus papéis na família. Restabeleça a ordem. Olha o que está dizendo aqui. Ponha em ordem a sua casa. Cadê nós, mulheres? Vamos entender os nossos papéis agora. Você, mulher, é aquela mulher que tem que ser sábia. Pastora, não é fácil, não é. Eu luto com isso todos os dias. E como eu disse, nós somos reais. Mas nós precisamos querer ser sábias. Nós precisamos querer ser idôneas. Nós precisamos querer, sabe, ser aquela que circunda o marido, circunda a casa, aquela que parece que tem um radarzinho, sabe, que quando vê o mal ela pressente, né? E ela fala, olha, cuidado, não é por aí. Mas quando o marido não ouve, o que a gente costuma falar? Eu te falei, né? Por quê? Porque isso é nosso, é dessa velha mulher que precisa morrer. Olha o que diz Gênesis 2:18. Eu já estou terminando. Diz assim, ó. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor. Essa palavra submissão, ela é muitas vezes, ela precisa ser desmistificada. Não é subvescência, não é a mulher ser anulada, não é a mulher não ter vida própria. A palavra submissão já diz submissão. É você estar submissa a uma missão. Qual é a missão do seu marido? Uma vez a gente estava caminhando ali na passarela e a gente estava passando. Passarela é um lugar que tem aqui, né? Passarela do Descobrimento. E a gente viu alguns hippies sentados, trabalhando artesanalmente. E tinha uma mulher hippie, o marido hippie, a mulher hippie, os filhinhos, tudo ali fazendo artesanato. E cá falou assim, olha, Mona, que interessante. Ela entendeu a missão do seu esposo. Ainda que alguns, né, tenham algum preconceito, mas ela estava ali do lado. Quantas mulheres não estimulam os seus maridos? Isso vai dar certo, não. Você não serve para isso, não. Começa, sabe, deixa o marido ali, ó. Ele vai, sabe, ele pode sair de casa como um gatinho, ou como um leão. Depende de mim e de você, mulher. Nosso papel é muito importante. O Senhor disse assim para Adão. Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos ser idôneas, vamos ser submissas, não vamos ser rixosas, vamos buscar em Deus. Eu acho interessante que quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou-me Jesus, Jesus falou, né? Alguém me tocou, ele disse que saiu virtude. Sabe por quê que muitas vezes nós não somos virtuosas? Porque nós tocamos pouco nas vestes do Senhor. Vamos tocar mais nas vestes de Jesus. E eu quero concluir lendo uma passagem, já convidando o meu esposo para a gente orar. Está na página 64 do livro e diz assim: é preciso blindar nossas famílias contra as astutas ciladas da antiga serpente. O maior perigo é sermos corrompidos em nossos sentidos pelo mesmo veneno que provocou a desordem dos papéis e valores na primeira família. Adão e Eva não se posicionaram. Eles não defenderam o seu lar. Ao refletir sobre a história do casal, percebemos o quanto se faz necessário que mulheres e homens de coragem se posicionem em favor da família e dos seus valores. Não chora aqui, não. Que palavra especial. E nós vamos orar agora nesse momento, porque tudo aquilo que ouvimos, querida, é muito importante. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Mas, tão mais talvez importante ainda, é o que iremos fazer daquilo que estamos ouvindo. A aplicação. O dia a dia daquilo que ouvimos será aplicado com seriedade,
com fé, determinação. E eu quero desafiá-lo. Você, homem, né? Você, mulher, todos nós, como pais, marido e mulher, exercermos os nossos devidos papéis à luz da palavra de Deus. Então, eu quero orar por vocês. Eu queria pedir primeiro a minha esposa que intercedesse agora por todas as mulheres que estão agora participando desse seminário online. Vamos orar, mulheres? Vamos lá. Sem repetir? Não. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada mulher que está participando desse seminário online. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê a elas graça para retomar os seus papéis na família e reestabelecer a ordem em seus lares. Meu Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que no seu projeto original, o Senhor outorgou para nós, como mulheres, que nós deveríamos ser idôneas, que nós deveríamos ser mulheres ajudadoras, que nós deveríamos ser mulheres sábias, que nós deveríamos ser mulheres submissas no Senhor. Meu Deus, e quando nós entendemos isso, nós somos mais felizes, nós tiramos um peso de nós conseguimos entender o papel do homem. E eu sei que tem mulheres também agora que são divorciadas e estão nos ouvindo. Eu sei que tem mulheres que são viúvas e estão nos ouvindo. Eu sei que tem mulheres que são solteiras e estão nos ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa também trazer sobre elas, Senhor, o consolo do Senhor e as fortalecer para que elas continuem, Senhor, debaixo de uma liderança, porque tem muitas mulheres, Deus, que são solteiras ou viúvas ou divorciadas, mas também não querem se submeter a nenhuma liderança masculina e têm dificuldade em se relacionar com outros homens, talvez por feridas, talvez por identidades que foram maculadas, talvez um abuso. Eu não sei qual é a situação da pessoa que me ouve, mas eu oro pelas mulheres que estão agora, Senhor, assistindo, participando desse seminário, e eu peço, Senhor, que essas mulheres se ergam nesse dia e não façam como Eva, não transferem as culpas e sejam autorresponsáveis nos princípios e valores da família, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu também oro pelos homens, para que eles possam assumir o seu papel e o seu lugar na família, ó Deus, cumprindo assim o propósito do Senhor. Ó Deus, não permita que os homens se tornem tão infantilizados, meu Pai. Vivemos em uma sociedade onde as crianças estão sendo adultizadas e até erotizadas. E homens estão sendo infantilizados e feminilizados. Meu Deus. Senhor, há uma troca de valores. Mas, Pai, em nome de Jesus, que a família possa ter como valor os princípios da Sua palavra. Que nós, homens, possamos ser de verdade a cada dia o sacerdote do lar. Aqueles que vão proteger a família contra os ataques do inimigo, contra os falsos valores ou aqueles valores que não pertencem ao seu reino. Senhor, levante os homens. Levante os homens em nossa geração. Levante os maridos, levante os pais, levante os homens jovens, para que eles possam, ó Deus, cumprir, ó Deus, o papel, ó Deus, que o Senhor os preparou para cumprirem. Eu oro por eles. Ajude-os, fortalece-os. Eles podem, eles são fortes, eles conseguem, Senhor, porque nós temos como modelo o homem perfeito, Cristo Jesus, o homem ideal. E através desta palavra e na confiança da pessoa de Jesus, nós, homens, podemos viver essa realidade. Eu te agradeço por isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito boa palavra. Eu louvo a Deus pela minha esposa, porque ela tem sido grandemente usada por Deus. E sabe, queridos, quando nós éramos noivo ainda, estávamos noivo, antes de casarmos, ela já estava na visão, na missão junto comigo, pregando o Evangelho, evangelizando crianças em hospitais, nas ruas, praças, quantas e quantas viagens, quanto trabalho nós fizemos juntos, não é verdade? E é então importante até falar isso, mulheres solteiras que estão nos ouvindo. Quando você for procurar uma pessoa para casar, observa se essa pessoa, viu, homens, se ela tem empatia, né? Se ela entende e ela está disposta a seguir a missão. Porque a gente percebe também, né, meu bem, em alguns aconselhamentos, muita confusão, muito desentendimento e até divórcios, porque a pessoa fala, mas eu não queria casar com uma pessoa assim.
né? Então, quando eu conheci o Ricardo, eu conheci ele sentado e ele no altar, ministrando para jovens, pregando já nos cultos. E ele me chamava para fazer, sabe o que, gente? Não é para tomar sorvete, não. Ele me chamava para fazer visitas. De vez em quando ia, né? Mas... Cada lugar que ele me levava. E a gente ia em hospitais, lembra? Visitar crianças lá em Belo Horizonte. A gente evangelizava na Praça 7. E eu já percebia, e era aquilo que me chamava a atenção. Porque eu falava com o Senhor que eu queria ser uma mulher, né, que fosse útil no reino, que servisse o reino e tivesse meu propósito. E eu vi nele essa pessoa. Então a gente só uniu os propósitos. Verdade. Né? Ele lá na frente de mim, claro, eu era nova convertida. Mas isso é muito importante, essa submissão à missão do seu marido. Amém. Verdade. E eu disse para ele que aonde ele iria, eu ia, né? E eu fui. Estamos aqui em Porto Seguro, na Bahia, já há 17 anos, né? Glória a Deus. Pode levar aqui. Pega um copo d'água. Nós vamos agora, então, ter um segundo momento especial, tanto quanto esse e outros que ainda virão. E eu quero que você respire fundo aí, se ajeite aí na sua poltrona, não sei onde você está participando desse seminário online, mas se ajeite aí em nome de Jesus, porque Deus tem mais para você. Você quer mais de Deus? Você quer realmente receber mais da sua palavra para a sua família, em nome de Jesus? Então vamos lá. O terceiro princípio que nós vamos estar trabalhando aqui hoje é investindo nas futuras gerações. Isto mesmo, investindo em seus filhos, em nossos filhos. Queridos, infelizmente nós temos perdido, ou digo que muitos têm perdido, em suas famílias justamente na quebra desse princípio. Voltando aqui para a nossa história, que nós estamos aqui nos baseando, nos fundamentando aqui na história do rei Ezequias. Lembram que o rei Ezequias havia adoecido e em sua doença e enfermidade ele iria morrer. O profeta Isaías lhe deu esta palavra vinda do Senhor, e ele então ora, ele se lamenta e o Senhor concede a ele 15 anos, mais 15 anos de vida. Nesse período, Ezequias tem um filho. E a palavra de Deus então era para que ele já antes colocasse a sua casa em ordem. O que acontece é que no período deste tempo de 15 anos, já com o filho, ele comete um erro fatal. Um erro que infelizmente trouxe sobre ele uma consequência séria da parte do Senhor. Eu quero ler esse texto aqui para vocês, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 39, do versículo 5 ao 8. Diz assim: Então Isaías, o profeta, disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo que os seus antepassados acumularam até hoje será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes, a sua futura geração, serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que Ezequias disse? Olha só o que ele disse, queridos. Ele disse assim: É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Queridos, que coisa mais difícil e trágico esse episódio e o que aconteceu nesta casa. Um pai, um homem, um sacerdote do lar, um rei, recebeu de Deus uma sentença. E a sentença era que seus descendentes, seus filhos, iriam sofrer as consequências de seu pecado. É muito claro na palavra de Deus que os filhos não pagam pelos pecados dos pais, mas os filhos sofrem as consequências dos pecados dos pais. É como uma mãe que é usuária de drogas, quem sabe até mesmo crack, e de repente então ela se engravida, uma mulher, e ela se engravida, e aquela criança já vai nascer envolvida por este vício no útero da própria mãe. É muito comum que essa criança e essas crianças já nasçam viciadas. E tem que logo como bebê já fazer tratamento, não é verdade? É trágico, mas é justamente o que tem acontecido. E o que aconteceu nessa história? O rei Ezequias, ele ouve esta palavra dura, de que os seus filhos sofreriam as consequências do seu erro e do seu pecado. Mas o que mais assusta, queridos, é que ao ouvir isto, sabe o que ele diz? Boa a palavra do Senhor. Que egoísmo!
que visão trágica da visão geracional da família. Queridos, não era para ele falar isso, não era boa nesse sentido, era para que ele pudesse se arrepender e clamar a Deus e pedir ao Senhor que tivesse compaixão e misericórdia. Mas ele pensa, não será no meu tempo, não será comigo, então deixa a vida levar, eu vou viver a minha vida, está tudo bem, isso vai acontecer no futuro. Sabe, queridos, que coisa mais triste só pensar no agora, só pensar aqui e agora, na nossa vida. E eu fico pensando quantos pais têm pensado apenas no seu presente, no momento agora. Sabe, é um grande erro, porque esse menino realmente se torna o rei de Israel e comete atrocidades, ao ponto de matar o seu próprio filho em sacrifício a demônios. Ou seja, o neto de Ezequias foi sacrificado. Que trágico. Sabe o que é mais trágico? É que o cativeiro do povo de Israel da Babilônia, ou na Babilônia, se inicia na casa de Ezequias. Olha só que sério isto. O cativeiro se iniciou no ambiente da família. Isso quer dizer, querido, que todas as dificuldades que o povo de Israel teve, toda dor, todo o cativeiro que eles vivenciaram na Babilônia, teve início dentro de uma família, na casa de Ezequias. Porque foi daí em diante então que Israel foi levado para a Babilônia. Triste, mas é a mesma realidade hoje. Quantos pais não têm investido nas futuras gerações? Queridos, Deus é um Deus geracional. A ICP dele, ou seja, a ideia central permanente de Deus, aquilo que está em seu coração, se assim podemos dizer de Deus, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, mas ele é um ser pessoal. Deus é um ser que tem sentimentos não humanos, mas sentimentos que são semelhantes à nossa humanidade. E por isso, o que Deus pensa, aquilo que faz parte da sua ICP, sua ideia central permanente, é que Ele quer fazer algo na tua família, na tua casa, mas Ele deseja fazer com que isso seja geracional, ou seja, que vá para as gerações futuras. O que Deus está fazendo ou quer fazer na sua casa não é só para você e não só é para esse momento presente, mas é para o futuro, porque Deus está querendo multiplicar tudo isso. Deus quer pegar tudo e multiplicar e ainda fazer isso de forma geracional, em gerações e gerações. Deus é um Deus de gerações. Queridos, em nome de Jesus, comece a pensar agora o que você tem feito com relação ao investimento na vida de seus filhos. Daqui a pouquinho vocês verão um vídeo, tanto do meu filho quanto da minha filha, falando um pouco sobre a realidade deste investimento e como eles viram isso e receberam esse investimento e o que foi realmente que lhes causou as consequências boas deste investimento. Na história do rei Ezequias temos essa tragédia de um homem que não assumiu a sua autorresponsabilidade quanto aos seus papéis e valores familiares. Um homem que não investiu corretamente na vida de seu filho Manassés. Sabe o que muitos pais têm feito? Têm dado estudo, têm levado os filhos até a faculdade, têm investido nos filhos em uma boa educação. E tudo isso, queridos, faz parte do investimento. É importante. Muitos pais, todos aqueles que podem fazê-lo, compram um bom celular para os seus filhos, presenteiam com boas roupas, dão-lhe boas condições de vida. Tudo isso faz parte de um bom investimento, sim. Não quer dizer que isso esteja errado, mas não é a parte mais importante e não é um fim em si mesmo. É preciso deixar mais do que uma herança para os seus filhos. É preciso deixar um legado. E para nós cristãos, um legado espiritual, um legado eterno, algo que ficará para sempre, em nome de Jesus. Tem muita gente se preocupando apenas em ter filhos bem comportados, e tem muito filho bem comportado que está fazendo coisas horríveis, inclusive nas faculdades. Muitos estão se drogando, prostituindo, vendendo seus corpos. Muitos estão se perdendo em jogatinas, em farras. Muitos estão se autodestruindo. E digo mais, estão até matando outros, como nós temos visto nas faculdades em todo o mundo. Queridos, não basta apenas dar boa educação para os seus filhos. Não basta apenas ter filhos comportados. Você precisa pastorear o coração dos seus filhos.
Você precisa chegar até o seu coração e levar o coração do seu filho ao coração paterno de Deus. Esse é o desafio. Por isso eu digo, não é fácil ser pai hoje. Nunca foi, muito menos nos dias de hoje. Todos os dias eu sou desafiado. Todos os dias eu e minha esposa estamos sendo confrontados. Erramos, falhamos. Com certeza, nossos filhos sofrerão algumas consequências, ou talvez já estejam sofrendo consequências de nossas ações erradas, decisões erradas, ou talvez até omissão, talvez aquilo que não fizemos. Como também estão colhendo frutos daquilo que acertamos, daquilo que investimos bem. E eu digo para vocês que meu filho tem 19 anos, minha filha tem 22. E se nós pensarmos todos esses anos, aquilo que acertamos e aquilo que não acertamos, a gente, fazendo esta avaliação, percebe que não é fácil conduzir, não é fácil fazer essa condução, esse investimento, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Quantos desafios, quantos momentos que nós pensamos em desistir, quantos momentos que pensamos que não daríamos conta, mas a graça e o favor dele é maior do que todas essas coisas, amém, querido? Não existe abismo tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. São palavras de uma mulher de Deus que acabou morrendo no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. É tempo de investirmos na família. É tempo de investirmos na futura geração. Sabe, se nós não investirmos na futura geração, nós iremos perdê-la. Olha só o que aconteceu no livro de 2 Reis. Melhor, deixa eu me corrigir aqui. Juízes, capítulo 2, do versículo 10 ao 12. Para a gente ganhar tempo, eu não vou lhe esperar abrir a palavra, mas anote aí. Juízes, capítulo 2, versículo de 10 a 12. Diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, qual geração? A geração de Josué. Diz o texto: surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Queridos, que coisa terrível! Josué, um libertador da nação de Israel, um homem cheio do Espírito, um homem que tem em sua própria história e vida o tipo de Jesus, querido. Mas, infelizmente, houve uma falha. E qual foi a falha? A falha de investir na futura geração. Nasce uma nova geração que não conhece ao Senhor. Este é o grande desafio. A questão é que nós estamos indo embora. A nossa geração está indo embora. E que geração, querido, nós deixaremos? Que tipo de valores estamos deixando para a próxima geração? Que legado estamos deixando? Olha, eu quero pedir agora em nome de Jesus, se levante. Você, mulher, homem, você, marido, você, esposa, se levante em nome de Jesus. Tome uma postura, uma posição de alguém que vai investir de verdade nos seus filhos. Invista mesmo. Olha, tem um texto na palavra ainda que diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 9, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seus corações. E ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prende-a nas testas, escreva nas batentes das portas de sua casa e em seus portões. Queridos, em nome de Jesus, invista com tempo de qualidade, invista com a palavra de Deus, invista como modelo, você sendo um modelo, um estilo de vida transformador, um estilo de vida que vai inspirar a vida de seus filhos, para que possam então viver fundamentado na palavra de Deus. E aí sim, queridos, você pode dizer:
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Somos uma família vencedora. Os seus filhos estarão ao seu redor, na mesa, como plantas de oliveira. E você poderá dizer assim que você é um homem feliz, um homem bem-aventurado. Nós queremos orar mais uma vez. E como eu disse, você agora vai ouvir uma mensagem da minha filha e também você vai ouvir o meu filho. Ele, na verdade, talvez fale um pouquinho menos porque ele irá cantar uma canção. Ele está produzindo, escrevendo algumas canções muito belas, muito lindas. Inclusive, ele está com um canal no YouTube que depois eu quero que você dê uma ida lá. Ele vai falar e você pode se inscrever também no canal. Vale a pena investir na vida de um jovem. E vai ser uma bênção. Eu espero que você ainda seja edificado. Amém? Vamos orar? Vamos, eu só queria lembrar, Ricardo, que dessa vez eu acho que você não falou, mas a gente tem um testemunho de uma situação que marcou muito a nossa vida. Nós morávamos numa casa-abrigo, com crianças em trajetórias de rua ali em Contagem. E na nossa casa a gente morava numa kitnet em cima. O Ricardo estava muito cansado, a gente trabalhava em escola, ainda era coordenador dessa ONG. E todos os dias o Ricardo contava uma história bíblica para a Ana. Todos os dias ela ouvia louvor antes de dormir e ela ficava deitadinha no sofá. E o Ricardo chegava assim, abaixava, ela era pequenininha, devia ter uns 3, 4 anos, acho que 4, porque Samuel já tinha nascido. E nesse dia o Ricardo estava muito cansado. E ele falou assim, eu não vou contar, eu não vou contar. Ela, não, papai, conta. E, hoje não. E aí, ela, no outro dia... Ela dormiu chorando, né? Chorando, porque eu não contei história para ela. Eu não estava tendo ali a disponibilidade para poder estar com ela, mesmo cansado, e investir na vida dela, né? E aí, no outro dia, nós estávamos no supermercado, um hipermercado lá, E eu estava com o Samuel pequenininho no colo e ela estava no carrinho sentada. E aí ela tombou assim para trás, caiu e a gente acabou tendo que levar para emergência. E ali na emergência Deus falou com você, O que Deus falou com você? Então, quando ela estava lá, eu vi várias crianças também ali, até crianças com queimaduras, E o Espírito Santo me falou, olha, eu já livrei Ana Luísa de muitas situações difíceis e continuarei livrando. Mas você vai ter que tomar uma decisão, se você vai investir na minha palavra e de mim na vida dela. E aí você então vai fazer essa escolha. E naquele momento eu pedi perdão ao Senhor, por não ter gastado tempo com ela naquela noite, por ter me recusado a investir naquela noite, me justificando porque estava cansado. Quantos pais têm se justificado que não tem tempo para os seus filhos? Verdade. Não tem tempo, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Queridos, não é assim que funciona. Nós precisamos estar disponíveis através do poder da aliança, da honra. Verdade. Investindo nos filhos. Esse é outro livro, Esse é outro livro. Outro livro que tem um componente que fala sacrifício. Nem sempre, queridos, a gente quer fazer almoço para a família, mulheres? Nem sempre a gente quer cozinhar, a gente quer cuidar do marido. Mas, queridos, quando a gente entende que esse é o nosso papel e a gente faz com alegria para o Senhor, tem recompensa, sim. Tem recompensa. Sacrifício, nada é instantâneo, meu bem? Não. Nada é mágico. Às vezes as pessoas veem os nossos filhos hoje, Graças a Deus os nossos filhos têm um bom testemunho. São meninos normais, mas são meninos assim que muito comprometidos. E a gente fala, teve um preço. Um preço inclusive financeiro, Financeiro, renúncias, mas vale muito a pena. Vale a pena. Vamos orar? Eu quero que se você estiver com seus filhos, talvez na sua casa, ou de onde você estiver, e se eles estiverem longe, lembra deles agora. Amém. Como eu disse, pega uma foto, apenas para lembrar, não é nada místico, mas segure aí, fica próximo deles, se caso puder, se estiverem com vocês, e vamos orar. Vamos clamar a Deus. Senhor, nesse momento, mais uma vez, eu oro pelos filhos. Sim, meu Pai. Ó Deus, por todos aqueles que, apesar de alguns podem estar longe, quem sabe já são netos, já não são só filhos, mas têm os netos também. Ó Deus, mas ainda há tempo de nós investirmos, de não desistirmos da família, de investirmos nos nossos filhos, nos netos. Oh, Pai, eu te peço em nome de Jesus, anima este homem, este pai, anima esta mulher, esta mãe. Anima, Senhor, em nome de Jesus, e que haja aqui, ó Deus, um grande mover do Teu Espírito Santo na vida desta família, desses que estão participando conosco agora, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Eu creio, Senhor. Então opera, ó Deus, nos corações, trazendo cura nos corações, ó Deus, fortalecendo, trazendo alegria, esperança. Que haja conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Nós oramos
no nome precioso de Jesus. Amém. Só mais um recadinho. Nós temos o nosso canal no YouTube, Ministério Tríplice Aliança. Eu gostaria muito que você depois fosse até lá, se inscrevesse, desse aquele like legal, né, que eu gostei, veja alguns dos vídeos que estão ali. Tem muitos vídeos, muitas Já palavras, tem muitas palavras boas. Eu gostaria muito que você me ajudasse a fazer crescer esse ministério, o Ministério da Família. Também tem no nosso Instagram, você pode nos seguir, também Ministério Tríplice Aliança. Vá lá, compartilhe. Deus tem uma bênção especial para cada um de vocês. Deus os abençoe. Deus abençoe. E vamos agora ouvir uma palavra muito especial, então, de Samuel e também de Ana Luísa. Deus abençoe. A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Pais valentes geram filhos valentes. Foi graças ao meu pai e minha mãe que me educaram no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor, e eu pude aprender muito com eles, e isso me levou a tornar o homem que sou hoje. Isso me levou a discipular os jovens da minha igreja, a liderar os meus amigos e aqueles que eram cristãos que estavam comigo e pregar o evangelho para aqueles que não eram cristãos. Isso foi me moldando meu caráter, me tornando cada vez mais parecido com Cristo, através da palavra de Deus que meus pais sempre me ensinaram a seguir. E isso também me levou a compor algumas canções. E uma dessas canções que eu falo sobre, literalmente, o eu sou, sabe? O nome de Deus, a glória e a exaltação e a dignidade que deve ser dada somente a Deus. Então, hoje, eu quero cantar para vocês uma canção que fala sobre isso e que reflete essa família vencedora que eu tenho hoje com meu pai e com minha mãe, que reflete o amor de Deus por mim. E a consequência disso foi essa canção, dentre outras canções. E eu vou cantar essa para vocês. De joelhos eu me coloquei para falar com meu pai sobre tudo que eu sentia, aquilo que me afligia. Meu pai me respondeu assim: meu filho, creia em mim. Não há outro igual, eu sou. Não há outro igual, eu sou. Eu sou aquele que vem pela manhã. Eu sou o ar que te faz respirar. Sou sorriso de alegria. Eu sou a paz que vem te encontrar. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou. Eu sou a provisão na falta. Eu sou o amigo que consola. Eu sou o pai que corrige o seu filho. Eu sou a dor que te tira do perigo. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou.
Eu sou o ar que te faz respirar. Eu sou sorriso de alegria. Eu sou a paz que vem te encontrar. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou. O meu Deus, Ele é o amor, mas não é um amor imaturo. Ele é o sábio. Ele é a sensatez e não o sensato. Ele é o rei e não o vassalo. Ele é a rocha e não o barro. Ele é o eu sou. Graça e paz, queridos. Eu me chamo Ana Luísa, tenho 22 anos, sou filha do pastor Ricardo e da pastora Moana, e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o Senhor. No momento eu estou cursando medicina, estou no primeiro período da faculdade, e eu gostaria de começar esse momento lendo um versículo que eu tirei do trecho do livro do meu pai e que falou muito ao meu coração, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E Provérbios 22:6. Esse versículo nunca fez tanto sentido para mim como agora. Eu tive uma experiência de estudar 6 meses numa universidade federal, eu fiz 6 meses de enfermagem antes de iniciar medicina. E eu cursei numa faculdade longe de casa, longe dos meus pais, e eu consegui compreender na prática a importância dos princípios que meus pais me ensinaram desde pequena. Eu ganhei meu primeiro livro, eu tinha apenas 1 ano, e o livro chamava Você Pode Mudar o Mundo. E através dele eu aprendi, desde pequenininha, estar orando pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. E principalmente pelas crianças. E eu acredito que foi isso que gerou esse amor que eu sinto hoje pelas pessoas, pelas crianças, e me auxiliou, inclusive, na escolha da minha profissão, de estar cursando medicina, de estar podendo ajudar as pessoas, cuidar das pessoas e levar o amor de Deus e a cura até essas pessoas. Eu acredito que foi aí que nasceu esse amor, Desde pequenininho, ensinando, meus pais sempre trabalharam com crianças no ministério infantil, sempre me instruíram no caminho do Senhor, e hoje eu vejo o quanto que isso é relevante na minha vida. Eu tive experiências de conhecer várias pessoas lá na faculdade, vários jovens, muitos deles sem uma identidade formada, muitos deles perdidos, alguns não sabiam o que queriam fazer, não sabiam por que estavam aqui, não sabiam o propósito de sua existência. E eu, tão nova, pude transmitir isso para eles. Eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu estava, e eu sabia que eu não servia apenas o Deus dos meus pais, mas eu servia o meu Deus. E eu percebo que essa questão da infância, o ministério infantil, muitas vezes é negligenciado na igreja. Os próprios pais subestimam as crianças e às vezes começam a imprimir o caráter de Cristo muito tarde, sendo que até os 7 anos o nosso caráter é formado. Então, o ideal é que você, como pai, ensine o seu filho mesmo no caminho que ele deve andar enquanto ele for pequenininho ali, desde o ventre, desde a barriga. Imprima realmente o caráter de Jesus, fale sobre o Senhor, porque isso vai fazer diferença. Isso tem feito diferença na minha vida. Na grande maioria das igrejas, como eu disse, os ministérios infantis eles não são valorizados, muitas vezes são negligenciados. E neste contexto, a internet, a televisão, ela tem desempenhado um papel fundamental no surgimento de uma geração fraca e supérflua. Uma geração que não tem identidade. E quando a gente não sabe para onde vai, quando a gente não tem um caminho, qualquer lugar serve. E é isso que eu tenho visto muito na juventude, uma juventude sem um propósito, sem uma identidade formada em Cristo.
Hoje eu consigo embasar a minha fé, eu consigo respaldar os meus argumentos na faculdade. Eu não me deixo levar pelas futilidades pecaminosas que muitas vezes estão nesse ambiente, nesse meio, nesse ambiente universitário. E isso graças aos meus pais, ao ensinamento que eu tive desde a infância. Pude ter as minhas próprias experiências ministeriais também, participando do Ministério de Louvor, liderando células, integrando no Ministério de Dança e no Ministério Infantil. E hoje eu posso afirmar, sem o menor receio, que eu sirvo não só o Deus dos meus pais, mas o meu Deus, por quem eu sou conhecida e conheço, pois Ele permanece comigo. E é essa fé e é esse Deus que eu pretendo levar por meio da minha profissão, por meio do meu estilo de vida. Aonde eu passar, é isso que eu quero transmitir. E é isso que eu quero que vocês também possam fazer em relação aos seus filhos, né? Ensiná-los no caminho do Senhor desde pequenos, para que quando eles venham crescer, eles não se afastam, eles não venham se desviar. Amém? Agora nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por tudo que foi falado, por tudo que nós aprendemos, amém, por todas as bênçãos que recebemos nessa noite. Agradecer a Deus por essa igreja, amém, porque nós temos recebido a palavra, mesmo com essa situação que temos vivido, nós temos recebido a palavra do Senhor. Amém. E nós agradecemos e vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, amém, louvado seja o Teu nome, por tudo que foi falado, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor, amém, que Tu trouxe a nós. Nós obrigado, te agradecemos. Deus. Te agradecemos pela vida do pastor, Senhor, que trouxe a palavra nessa noite. Que Tu possa cuidar do Teu filho, de toda a Tua família. Nós te louvamos, Pai, que Tu possa também, Senhor Deus, já preparar tudo o que ouviremos amanhã. Teremos mais um dia de congresso. Que possamos ter uma noite de sábado abençoada. É o que te pedimos, Senhor. Obrigada por tudo. E fala conosco mais uma vez, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, amanhã temos mais uma noite de congresso, sábado. Não deixe... né, amigo? Já estamos preparados para amanhã. E não deixe de convidar, tá? Um amigo, um parente. Não deixe de enviar o link do congresso, porque temos certeza que será um fechamento de congresso no sábado, ó, abençoado. Que Deus a todos abençoe e... Tchau. Tchau.